Paralisação para salvar o Brasil já tem data para acontecer. Assista esse vídeo até o final e saiba tudo sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao Portal Brasil Livre, o espaço de reflexão e ação da direita conservadora na internet. O meu nome é Bruno Henrique Chanchech e aqui ao meu lado eu tenho Zé Trovão, o grande caminhoneiro que convocou aí manifestações para parar o comunismo no Brasil. Uma paralisação dos caminhoneiros, uma greve. O que é exatamente esse movimento e o que ele pretende com isso? Boa tarde a todos. Bruno, é assim, não é uma greve e também não é uma paralisação. Nós só queremos parar o avanço do comunismo. E para isso a gente não consegue agir de outra maneira a não ser tomando uma atitude mais drástica no Brasil. Chegou o momento em que todo o povo brasileiro, unido com a classe dos caminhoneiros, os motociclistas, o pessoal aí dos motorhomes, os motoristas de aplicativo, todo o povo, toda a nação, né, independente da sua crença, crédulo, da sua profissão, chegou o momento de todos se unirem por um direito de um país livre, sem essa usurpação que está acontecendo com a nossa lei diariamente. Então, o momento é esse, a hora já é passada, mas eu acredito que tudo tem um tempo certo para acontecer, e vai acontecer agora. Dia 7 de setembro, o Brasil inteiro vai parar. Mas nós só vamos parar, relembro, porque nós temos que parar o avanço do comunismo. Não existe outra maneira de fazer isso, senão reivindicando os nossos direitos, retirar do Supremo Tribunal Federal pessoas que não estão agindo da maneira correta, que não estão fazendo o seu serviço como deveriam e deixaram de ser juízes para se tornar politiqueiros. Então, não dá mais para nós. Então, o Brasil, os caminhoneiros, chegou num estágio que nós não conseguimos ver perspectiva futura se não haver uma ação imediata agora do povo. Então, a pauta da manifestação é a questão do STF. Isso. E também tem o voto auditável. Como é que funciona isso? O que é exatamente essa pauta? A verdade, a pauta que a gente está lutando é que os votos sejam feitos a contagem pública, né? Uhum. Nós queremos uma eleição com o voto impresso e que seja feita a contagem pública desses votos. Para que fique claro em quem eu votei. Olha, eu votei em determinado candidato e eu quero clareza sobre esse voto. Eu quero saber se realmente esse voto foi para aquela pessoa. E isso hoje, mecanizado da maneira que está, né, utilizado a urna eletrônica, isso não me dá nenhuma segurança de que eu votei em determinada pessoa e essa pessoa recebeu o meu voto. Então eu quero a clareza, eu quero que esse voto apareça ali, para que eu olhe para ele antes de confirmar que aquele cara que eu decidi realmente, e depois eu quero um papel ali para ter segurança sobre isso. Algumas semanas atrás teve a discussão da PEC do voto impresso que foi proposto pela Bia Kicis com o deputado Felipe Barros. Uhum. Aquele texto da PEC, ele atende às expectativas das pautas da manifestação? Eu estou até com o texto aqui, Bruno, e ele tem um erro no parágrafo 6, no 7 e principalmente no 8. O 8 é o parágrafo mais complicado. Se você quiser, eu posso até ler esse parágrafo. Por favor. Eu vou pegar aqui. Tá? É algo que a gente tem que ter consciência que da maneira que está, infelizmente, não dá certo, não vai funcionar. Nós estamos aqui com o texto, só para você ter uma base. Inclusive, o Portal Brasil Livre já gravou um vídeo falando sobre essa questão do voto impresso e também a contagem pública dos votos. Assista esse vídeo no nosso canal, está indicado aí no vídeo. Também temos um outro vídeo falando sobre a questão do STF e o link está aqui também nesse vídeo e na descrição. O inciso 8 aqui diz assim, nas sessões eleitorais com registro impresso de voto, a apuração será realizada exclusivamente com base nesses requisitos. Legal, ok, né? Nas demais, aí é que entra o problema. Nas demais sessões eleitorais em que o registro impresso do voto não estiver ainda implementado, a apuração ocorrerá com base nos registros eletrônicos. Então, pera lá.
Qual segurança que eles estão me dando para aprovar esse texto aqui? Tudo bem, se eles falassem assim, ó, 2% das urnas no Brasil inteiro, talvez, né, não consiga implementar a impressão do voto em 2%, mas não vai ser mais que 2%, 3%. Mas não, aqueles não dão uma clareza de quantos porcentos de urnas vai ficar sem essa impressão de votos. E aí me resguarda aquele direito de dizer, não, eu não quero dessa maneira. Eu quero que 100% das urnas tenha a impressão dos votos. E 100% das urnas, eu quero que elas sejam claras. É só isso que eu quero. Agora, Bruno, eu vou fazer uma pergunta para você. Você jogaria qualquer jogo que se quer, se você não tivesse aquele jogo impresso nas tuas mãos para você conferir os números que você escolheu? Porque muitas vezes você joga hoje e você só vai saber o resultado daquele jogo, só vai sair na outra semana ou alguns dias depois, você já se esqueceu muitas vezes dos números que você colocou ali, entendeu? Você jogaria dessa maneira? Você aceitaria simplesmente pegar um dinheiro teu, inserir ali numa máquina, digitar um número e ir embora para tua casa? Se você ganhar, alguém te liga? Eu acho que o Brasil não aceita isso, ninguém aceitaria. Se até nos jogos eletrônicos nós temos essa clareza que imprime ali os números que você digitou, por que essa clareza não pode ser nas urnas eletrônicas? Por que essa clareza não pode ser no Brasil? Me resguarda o direito de achar, tá? É um direito meu como cidadão brasileiro de achar que alguma coisa de errado não está certo. Então, durante algum tempo aí, o pessoal usou da malícia para eleger quem eles acharam mais interessante? É isso que estava acontecendo? Então essa é uma pauta que a gente se preocupa muito, né? São duas pautas nesse processo do dia 7 de setembro e duas pautas assim, ó, não tem negociação, nós não temos, vocês não estamos abertos à conversa, tá? Nós não estamos abertos à conversa. Tem que ser da maneira correta. Segundo o deputado Felipe Barros, a coisa foi agora parar a votação, né? Entrar em recesso para organizar alguns pareceres. Caso o novo texto venha de acordo com a exigência popular, nós estaremos de acordo, nós estaremos ali para apoiar, né? Então tem que ser da maneira correta, não da maneira errada. Da maneira errada nós já estamos vivendo há 30 anos. Chega, ninguém consegue suportar mais isso. Você falou da exigência popular. Esse movimento, na verdade, cresceu, você é caminhoneiro, mas ele cresceu, tem apoio de empresários, da população em geral, tem... Exatamente. Na verdade, quando eu fiz o primeiro vídeo, o primeiro apoio que eu tive foi populacional. Né? Depois a classe caminhoneira veio comprando a briga por entender que o processo que nós vivemos hoje com a justiça brasileira é muito complicado. E aí, quando eu consegui mostrar aos caminhoneiros, e tenho feito isso diariamente com os meus vídeos, ou até em conversas particulares, que eu mostro, que muitos falam assim, cara, o que caminhoneiro tem a ver com o STF? Que briga boba é essa que caminhoneiro vai se envolver? Muitos faziam essa pergunta. Quando eu mostrei para eles que o embargador de todas as situações que poderia beneficiar a nossa classe é o STF, eles começaram a entender. Por quê? Se o STF não tem capacidade de jogar as claras com a classe também e com o Brasil, nós não podemos permanecer com aqueles que estão ali ocupando as cadeiras. Como eu digo, a instituição é sagrada. O Superior Tribunal Federal é sagrado. Isso aí nós não podemos jamais tocar, tá? Mas agora, quem está conduzindo a instituição é que não está de acordo com o que deveria ser aí pelo bem da sociedade. Isso não estou falando só para o caminhoneiro, é para todos, né? Se nós temos uma justiça que funciona, ela funciona para todos. Ela tem que funcionar para o pobre, para o rico, para o milionário, tem que funcionar para todos, né? Eu, como uma pessoa pobre, cometi um ato errôneo, eu tenho que pagar pelo crime. Uma pessoa milionária cometeu um ato errôneo, ele tem que pagar pelo crime. Não é o que acontece. Hoje o STF está vendendo ali o que eles querem. É isso que eu digo, está vendendo, porque soltam bandidos, prendem inocente. Um exemplo, soltaram um dos maiores criminosos do país,
E eu não estou falando do Nove Dedos, não. Estou dizendo aqui de José Dirceu. José Dirceu está livre porque o Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal Federal, simplesmente decidiu que ele estava livre, que ele não cometeu crimes ou que a ação está errada. Pera lá. Então, e aí foram lá e prenderam o Daniel da Silveira, que é um deputado que só falou a verdade. Está errado. Eu acho que o certo tem que manter-se certo e o errado tem que ser errado. Senão dá inversão de valores. E é o que está acontecendo hoje no Brasil, inversão de valores. Você tocou num tema interessante, que é a questão da pauta do STF. Ela pode ser entendida por algumas pessoas até como um ato antidemocrático. Mas como você falou, então a questão não é o STF, são os ministros do STF. Exatamente. Isso aí é engraçado e foi pertinente a tua pergunta, Bruno, porque vieram falar para mim assim, cara, você é louco, isso é antidemocrático. Vocês são loucos, vocês querem tirar uma instituição. Eu disse assim, mas quem falou em tirar a instituição, meu amigo? Vocês é que são loucos. Vocês utilizam das nossas palavras para entender o que bem lhes cabe. Nós não aceitamos tocar na instituição. Um exemplo, se alguém quiser cometer um ato de vandalismo contra uma instituição, eu sou contra. Ninguém vai entrar, ninguém vai invadir lugar nenhum, ninguém vai quebrar nada. Não, nós não somos a favores disso. Instituição é sagrado. Ninguém nem tocar naqueles que estão cometendo atos errados, nós queremos que toquem e não aceitaremos que isso aconteça. A grande verdade é que quem está conduzindo a instituição rasgou a Constituição Federal, cuspiu nela, pisou nela, e eu não tenho medo de falar isso aqui, em nem lugar nenhum. Eles simplesmente cometeram um descalabro com a justiça brasileira. E está todo mundo aplaudindo. Aí entra a situação que os órgãos que deveriam ser competentes ao julgamento das ações criminosas deles não está fazendo. Um exemplo, o Senado. O senhor Rodrigo Pacheco, que é o presidente atual hoje do Senado Federal, ele tem mais de 60 pedidos de impeachment contra alguns ministros do STF. Nunca foi julgado, nunca foi nem colocado em votação. O que está acontecendo? Quer dizer, o STF se reúne ao escalabro do dia, da noite, a qualquer hora. Eles acham que eles podem se reunir com parlamentares e decidir o que eles querem. A última deles agora foi, eles se reuniram ao sol do meio-dia para solicitar a troca de parlamentares que votariam a favor do voto impresso auditável com contagem pública. Olha só para você ter uma noção. Olha que parâmetro nós chegamos da justiça brasileira. Pelo amor de Deus, cara, são 3 poderes, cada um, eles são responsáveis pelo seu serviço, não pelo serviço dos outros. Né? São 3 poderes, literalmente, que tem que trabalhar dentro da sua casa. Eu sou ministro da Justiça, eu só pego os processos, leio os processos, encaminho os processos para os locais corretos e executo as sentenças. Eu sou deputado federal, o deputado federal tem que criar leis para melhorar a situação do... Não tem que ficar um se metendo com o outro, um pedindo, posso usar a palavra pinico aqui, porque um fica pedindo pinico para o outro. Ou me ajuda aqui que eu te ajudo aí. Enquanto vocês, eu já vou deixar um recado para todo cidadão prestar muita atenção no que está acontecendo, enquanto vocês estão trocando favores aí no Congresso Nacional, aí em Brasília, vocês estão afundando o Brasil. Tem gente morrendo de fome, tem pessoas falidas, empresários que se mataram porque chegaram à falência. Isso ninguém viu? Isso ninguém enxergou? Tivemos um fato do empresário que saltou de cima de uma ponte e se matou. Por quê? Não tinha como pagar suas dívidas. Acabou a vida daquele homem, um homem que lutou a vida inteira para chegar onde chegou, chegou num estresse tão grande que se matou. Algumas pessoas podem até levantar a objeção de que a manifestação, essa paralisação dos caminhoneiros poderia gerar algum prejuízo para a economia. Mas como você está falando, o prejuízo é outro, na verdade, né? O STF que está fazendo isso, é isso que... Eu vou te responder com uma pergunta. Quando fizeram o lockdown no Brasil, que fecharam tudo, eles não pensaram na economia? Agora que nós vamos parar o Brasil para resolver o problema, vai alguém vir falar para mim sobre economia? Por
que não foram falar de economia quando trancaram o Brasil? Por que quando não fizeram isso, quando eu fiquei 45 dias dentro da minha casa sem ter uma carga para carregar? Porque estava tudo parado. A empresa que eu puxava, naquela ocasião, ela não conseguia carregar os caminhões porque ela não tinha pedido. Por quê? Porque estava tudo fechado. Todo mundo fechado, ninguém compra, ninguém vende. Você está entendendo? Então quer dizer que lá no começo da pandemia, que fizeram aquela ridicularização com o processo da pandemia, estava tudo certo. O problema não foi o começo. Entenda, o começo é que nem o presidente. Quem fez o decreto para ter um fechamento, o primeiro decreto foi assinado até pelo presidente, porque ele precisava que a coisa funcionasse, eles precisavam entender a doença, entender quais caminhos eles tinham que tomar para depois a coisa dar certo. Legal? Aí depois ele disse, ó pessoal, agora acabou, vamos abrir, o pessoal usa máscara, álcool em gel, distanciamento social, vamos fazer o Brasil voltar a andar. Não, aí o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, os togados ali disseram, ei, você não manda mais. Quem manda agora nos estados e municípios são os prefeitos, são os governadores. Eu estou dando para eles um papel de autorização. Eles fazem o que eles quiserem com o estado. O que eles fizeram? Esses governadores e esses prefeitos comunistas de baixa índole, que a minha vontade era falar outra coisa, né? Mas respeitando a casa que eu estou, pelo amor de Deus, simplesmente foram lá. Não, vai continuar fechado. Vai continuar fechado. Aí quando foi para as eleições para vereador e prefeito, sabe o que aconteceu em alguns estados aí, em alguns municípios? Abriu tudo. Todo mundo fazendo campanha política, comício. Aí acabou, os prefeitos assumiram seus cargos, os vereadores, sabe o que aconteceu? Lockdown de novo. Então quer dizer, quando é para beneficiar vagabundo, se eu não puder falar essa palavra, tu corta depois, mas quando é para beneficiar vagabundo, pode. Quando é para ajudar o povo brasileiro, não pode. Então chega, meu irmão. Chega, estamos por aqui. Eu estou de saco cheio, não aguento mais. O povo brasileiro está do meu lado e eu estou do lado do povo brasileiro e o povo brasileiro está do lado de todos os caminhoneiros. E ressalvo para vocês, todos os caminhoneiros estão do lado do povo brasileiro. Quando eu digo povo, é porque se eu for separar aqui por classes, eu vou falar de todo mundo. Mas a gente está só aqui, eu como representante dos caminhoneiros, estou dizendo, o caminhoneiro está com o povo brasileiro e nós vamos mudar a história desse país juntos. Esse não é um movimento do Zé Trovão. Esse não é um movimento de A, B ou C ou D. Não, esse movimento é do povo brasileiro. Somos juntos por uma resolução do problema. Qual que foi o estopim para você chegar e falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa? O estopim foi assim, ó, a gente vive... hoje o caminhoneiro ele é muito politizado. Né? Então nós todos os dias procuramos informações e se inteirar sobre as coisas para ninguém passar a perna em nós, né? Como a gente já está cansado. Eu particularmente vim do ramo comercial, nem sempre fui caminhoneiro. Eu vim do ramo comercial e tal. Então, o que me fez chegar a esse parâmetro e dizer assim, chega, virou palhaçada. Nós estamos acostumados a tratar dos sintomas. Todo sintoma, tu tem uma gripe, você trata do sintoma que é a dor de cabeça. E muitas vezes tu esquece que tu deveria tratar do problema, tu deveria ir lá no médico. Ó, doutor, eu estou sentindo aqui esses problemas, porque daí ele vai te passar o remédio adequado para você curar o problema e não o sintoma. O sintoma é a dor de cabeça. Mas adianta eu tomar hoje um remédio, passar a dor de cabeça, daqui a pouco ela volta. Por quê? Porque eu não curei o problema. Então eu disse assim, ei, vamos parar, porque nós temos que curar o câncer do Brasil. Quem é o câncer do Brasil hoje? Quem é o câncer? Hoje o câncer do Brasil são 11 ministros togados que não têm vergonha na cara e que não querem trabalhar decentemente. Então nós vamos eliminar o câncer, vamos fazer essa cirurgia, vamos fazer essa quimioterapia, seja o que for, nós vamos fazer. E vai ser em Brasília o movimento? Já... Brasil inteiro. O grande acampamento vai ser em Brasília. Né? Os caminhoneiros todos vão estar aí. A gente está solicitando até que a partir do dia 6 à meia-noite os caminhões estejam todos nas suas garagens. Quem não tiver, que não saia do posto no dia 7 de manhã. No dia 7 as rodovias estarão todas paralisadas e para não criar um tumulto,
nós estamos solicitando que o pessoal tenha aí a defesa, porque sabemos que tem aquele que, né, não, então, quer agir de uma maneira errada. Então, esse que a gente já está solicitando, olha, não sai, guarda teu caminhão, vamos salvar o teu país também, porque o grande propósito de tudo isso, irmão, as pessoas perguntam assim para mim, Zé Trovão, você é bolsonarista? Todo mundo sabe que eu sou bolsonarista, não preciso, está estampado na minha cara. Sabe por que está estampado na minha cara? Porque quem luta contra a corrupção é bolsonarista. Acabou. É o único homem que luta contra a corrupção, assim, ó, com toda a ferro e fogo. Então, mas, Zé Trovão, mas está fazendo esse movimento pelo Bolsonaro? Não. Esquece Bolsonaro agora. O presidente está muito bem. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Inclusive, o meu agradecimento por ele vetar esses 4 bilhões aí absurdos que esses políticos sem vergonha, que esses caras que acham que dinheiro se dá em árvore, queriam aí para a campanha eleitoral. Muito obrigado, meu presidente. Nós não estamos fazendo nada em prol do Bolsonaro. Não esquece isso aí, esquece Bolsonaro. Nós estamos fazendo um movimento em prol do Brasil. Brasil. Nós precisamos parar o avanço do comunismo. E para quem acha que o comunismo é brincadeira, olha só o que está acontecendo em Cuba. As ilhas caribenhas estão em guerra, porque o povo livre, que quer ser livre, o povo que quer ser livre não aguenta mais ser aprisionado. Eu até queria fazer uma enquete aí, decidir um negocinho, não sei se eu posso falar que posso. Eu gostaria de fazer um convite a você brasileiro que ama o comunismo. Você que prega, né, a foice e o martelo aí como bandeira, né, a sua bandeira do coração. Eu gostaria de convidar você a morar em Cuba e deixar os cubanos que querem ser livres vir morar no seu lugar no Brasil. Que tal? Você pega a casa do cara lá, vai morar na casa dele, no carro dele, se é que ele tem, e você dá suas coisas para ele aqui, a gente faz o trâmite. Legaliza você como cubano e legalizamos ele como brasileiro. Eu prefiro assim. Aí a gente mantém o parâmetro, né? Quem quer ser livre vive num país livre, quem quer ser escravo vive num país de escravos. Aproveita já, Zé, para mandar seu recado e convidar as pessoas para essa manifestação. É dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Pessoal, todos os brasileiros, empresários, os que ainda não aderiram à causa, que são pouquíssimos, viu? Tem poucos caras ainda que não entenderam o movimento. A grande massa já entendeu. Mas você, dona de casa, você aí, o cara que vive da barraquinha de lanche, você que vive aí de vender uma roupa, você que vive de vender um perfume nas ruas, ou até você que vive aí, que nem eu vejo muitos aí andando com aqueles carrinhos aí vendendo cinto, carteira, tudo isso que é aí, luta para sobreviver. Eu quero fazer um convite para todos vocês, para os caminhoneiros que ainda não entenderam a causa, para todos, todo o povo brasileiro, se una a esse movimento. Se você acha que você não pode estar em Brasília no dia 7 de setembro, você pode estar na tua cidade, junto com os brasileiros nas ruas, se manifestando e determinando a liberdade do seu país. Lembrando a vocês que nós teremos ônibus saindo do Brasil inteiro, tá? Nós temos um apoio bem grande e nós vamos aí conseguir levar uma grande nação para Brasília. Muitos já estão se organizando, então procura aí no seu estado ou procure-me lá nas minhas redes sociais que tu pode ter as informações. Eu deixo todos os vídeos informando, daqui a pouco nós vamos falar onde vai ter ônibus, a data da saída, a data da chegada não tem. Quem sair para Brasília na caravana, saiba que o retorno se dará quando nós resolvermos o problema do país. Então eu convido a todos vocês, se junte a esse movimento, faça parte, porque o agronegócio está conosco, os caminhoneiros estão com o Brasil, os empresários também, então é um conjunto, vamos fazer essa ópera dar certo. E quem quiser seguir o Zé Trovão, encontra onde? YouTube, Zé Trovão, a voz das estradas, Facebook, Instagram. Todos os meus canais, Zé Trovão, a voz das estradas. Muito bem, então, Zé Trovão, quero agradecer a você por nos conceder essa entrevista exclusiva e deixar bem claro o que é essa pauta do dia 7, dessa grande manifestação que quer melhorar a história do Brasil. Amém. Eu que agradeço demais pelo convite e eu gostaria de finalizar falando uma frase épica. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Se vocês tiverem essa consciência, nunca mais vocês sofrerão um resquício do que é viver num país sem justiça. Um grande abraço, até a próxima.
Portal Brasil Livre fica por aqui. Acesse nosso site, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Entre também nas nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram, os links também estão aqui embaixo. E aproveito para convidar você para compartilhar esse vídeo para que mais pessoas se interem desse grande movimento. Muito obrigado.